Muito boa tarde, bom dia, boa noite para você que está vendo essa aula gravada no YouTube. Hoje nós vamos falar sobre superar a negatividade em nós. Então, isso já é uma palestra mais avançada, ou seja, é para aquelas pessoas que eu acho que gostam de autoconhecimento e já reconhecem a negatividade. A gente passa muito tempo da nossa vida, às vezes, vivendo sem perceber muito bem nossos verdadeiros defeitos. Até assume que tem um defeito aqui, outro ali, mas muitas vezes não assume verdadeiramente aquelas negatividades mais difíceis de assumir, aquelas coisas que às vezes nos atrapalham na vida e a gente às vezes nem sabe que existem em nós. Agora, muitas pessoas já reconhecem de que existe negatividade, sim, negatividades inconscientes, é, coisas que a gente tem no nosso emocional, na nossa psique, e que isso atrapalha, coisas que a gente mantém no inconsciente ou no subconsciente. Então, essa palestra é para você que gosta já do tema de autoconhecimento. Por quê? Porque uma vez que a gente recebe uma instrução de como lidar com essas negatividades e como superá-las, e o Petro que é muito bom nisso, vocês, quem não conhece o Petro, que eu vou contar um pouquinho o que que é, mas o Petro é muito bom em dar uma orientação, né, em dar um caminho para você, pelo menos, começar a se desafiar e transformar, de fato, a vida, porque as negatividades que a gente tem nos mantém num lugar menor do que a gente poderia estar, nos mantém limitados, ou às vezes carregando pesos, aqui como eu quis colocar nessa imagem, desse cara carregando um peso, tentando pular uma cerca aí, pular um limite, mas ainda muito carregado. Então, essa é a ideia dessa palestra. Essa é a palestra 176 do Patchwork, e eu sou Heitor Fagundes, sou facilitador Patchwork e sou terapeuta. Para quem não conhece o Patchwork é um caminho de autoconhecimento, de origem espiritual, que fala dos temas da vida humana. Por que origem espiritual? Porque foram 258 palestras canalizadas entre março de 57 e janeiro de 79 por uma médium chamada Eva Pierracos. Todo esse conteúdo do Patchwork é organizado pela Patchwork Foundation nos Estados Unidos, que autoriza o Patchwork Brasil. Então, o Patchwork Brasil também existe, né, uma instituição, existe como Patchwork Brasil, e que tem aí a, a, autoriza as pessoas a usarem, coordena a formação de facilitadores e helpers. Então, existe o Patchwork Brasil. E, durante esse caminho de autoconhecimento, são usadas 5 ferramentas, que é uma das coisas que deixa o Password bastante simples, mas ainda assim muito objetivo, que é a prece, a meditação, então aí inclui o lado da espiritualidade nesse caminho, a leitura das palestras, o estudo das palestras, que são coisas um pouco diferentes. Uma coisa é você ler, talvez você lê para você, já dá algum insight. Outra coisa é você, de fato, estudar com a ajuda de um facilitador ou de um helper, e começar a fazer a ponte disso na sua vida. E um exercício que a gente chama revisão diária. Para quem quiser mais informações, é só acessar aí o site vhterapias.com.br. Tem uma partezinha ali específica para o Pastor, que é só pegar mais informações. Ok? Então, vamos começar. E para a gente começar bem na linha do próprio Pastor, eu vou convidar você a gente fazer uma pequena prece, uma meditação para nos colocar em sintonia com essa vibração da egrégora do Pastor. Tudo bem? Então, te convido a fechar um pouco os olhos, se sentar de uma forma em que você sinta seus pés no chão, ou talvez, se você estiver sentado de uma forma que você não está tocando os pés no chão, sinta muito bem o seu quadril apoiado na cadeira ou no chão, numa posição que você se sinta digno ou digna e confortável, bem apoiada, bem apoiado. Feche um pouco seus olhos. Vai entrando em contato com o seu corpo, com seus pés, tornozelos, panturrilha,
canela, joelhos, coxas, quadril. Vai levando a sua atenção às suas costas, coluna vertebral, barriga, diafragma, peito, ombros. Vai levando a sua atenção aos seus braços, suas mãos. Se sentir vontade, deixe as suas mãos com as palmas viradas para cima, numa posição de receber do universo as melhores energias para essa aula aberta de hoje. Vai levando a sua atenção ao seu pescoço, sua nuca, queixo, boca, nariz, olhos, testa, topo da cabeça. Vá respirando esse contato com o seu corpo. E vá começando a sua prece. Eu ficarei 1 minuto em silêncio para que você faça essa prece por você nesta aula aberta. E nesse estado, vá se abrindo para as primeiras palavras do guia, essa entidade que canalizou as palestras, que transmitiu as palestras. Começou essa palestra dizendo assim: saudações e bênçãos para todos os amigos presentes. Vai imaginando o que significa para você poder receber de uma entidade espiritual esse tipo de saudação, ser chamado de amigo por um ser elevado. Vá reconhecendo que você está presente nessa aula, que você se dispôs a assisti-la, a estar aqui. Vá vendo o que acontece com você quando você se põe em conexão com a egrégora do Petzl. Perceba como fica seu corpo, seu estado emocional, seu estado mental. Nesse estado,
Vá se preparando para abrir os olhos. Lentamente vá abrindo e finalizamos assim a meditação de hoje. Muito bem, espero que estejam todos bem. Qualquer coisa escrevam. Então vamos começar. Então, o começo dessa palestra vai dizer sobre a verdade, né, de que nós criamos o nosso destino. O que o guia coloca? Não se pode pensar em uma diferença maior. Ah, está chegando o Rodrigo. Deixa eu esperar ele entrar. Olá, Rodrigo, bem-vindo. Tudo bem? Tudo bom? Eu vi que você chegou no meio da meditação, aí caiu e voltou. Foi, tá tendo um problema aqui tive que atualizar o Zoom, eu não sei se você viu que isso aconteceu. E aí é engraçado porque toda hora ele perde. Eu estou com fone de ouvido, mas toda hora ele perde a conexão. Tá? Tudo bem, eu vou começar aqui para você ir chegando, aí depois no próximo você participa, Tá bom. tá bom? Criamos o nosso destino. Não se pode pensar em uma diferença maior entre seres humanos do que aquela que existe entre os que sabem que criam seu próprio destino, que desejam ser negativos, que, por mais indesejável que possa parecer, continuam a manter essa atitude de negatividade, e aqueles que ignoram esse fato. Qualquer pessoa que esteja trilhando qualquer caminho que realmente leve à percepção do eu universal tem necessariamente que chegar a esse insight. Caso contrário, o caminho que segue leva à ilusão e trata apenas de especulação teórica ou idealização alienada, e não uma experiência real de vida. As suas atitudes e sentimentos intencionalmente negativos, aos quais vocês não querem renunciar, são uma criação. Acreditar que a infelicidade, o sofrimento de vocês é imposto pelos outros, pela vida, é uma bobagem total. É insano por parte da humanidade acreditar que a infelicidade possa ter origem em algo exterior, fora do eu. Então, o guia, nesse trecho, já começa assim, dando uma chamada, né, um chacoalhão na gente. Acho que quem talvez não conheça o Petro se assuste um pouco, fala assim, meu Deus do céu, de uma vez só. Mas como eu falei, essa é uma palestra já um pouco mais avançada, eu vou tentar pegar os principais componentes aqui desses trechos. Então, o primeiro trecho vai falar de que nós criamos o nosso destino, esse é um conceito da autorresponsabilidade. E aí tem gente que vai penar, não, isso aí é meu chefe que cria, meu pai, minha mãe, ou seja, não sou eu que crio tudo na minha vida. Num nível mental, racional, você pode dizer que sim, né? Que não é você que cria tudo. Mas num nível mais profundo, que inclui o nosso corpo espiritual, nosso corpo emocional, nós sim criamos, porque existem registros, crenças, imagens dentro de nós que fazem com que a gente perceba a realidade do mundo de acordo com aquilo que a gente acredita. Então, para quem já está no autoconhecimento há um tempinho, isso é um conceito já mais estabelecido. Agora, o que ele traz aqui para começar a nos cutucar é o seguinte, é que tem as pessoas que sabem que a gente cria o que é negativo na nossa vida, por mais indesejável que possa parecer. E, de fato, a gente cria, porque nós temos essas crenças, imagens que fazem a gente criar. Mas tem pessoas que ignoram esse fato de que a gente cria o negativo. Até fala assim, não, o positivo eu crio, mas o negativo não sou eu que crio, vem de fora. Então, se a pessoa acha que vem de fora, ela vai ter muita dificuldade de transformar aquilo, porque fica na mão do outro. Agora, se ela começa, as pessoas que falam, não, de alguma forma eu estou criando isso, conseguem fazer alguma coisa a respeito. E isso vale de alerta para os caminhos de autoconhecimento, que tem vários. Mas o Petro, sendo um deles, ele vai dizer o quê? Que se o caminho leva a você perceber que você tem negatividade dentro de você e você pode trabalhá-la, trazê-la para o consciente, legal.
Se o caminho promete que você vai dar um pulo, você não vai ter que passar pela negatividade, isso muitas vezes cria uma idealização alienada. Então, é um alerta para muita coisa que às vezes se oferece. Você vê, nossa, vem aqui, você dá um salto e aí você descobre a maravilha que você é, sem passar por tomar consciência de onde você cria negativo na sua vida. E ele traz ainda mais um reforço, para começar bem forte mesmo, dizendo que a gente não quer renunciar a esses sentimentos, né? Uma parte nossa não gosta de mudança, nem para melhor, quer ficar do jeito que está. Então a gente segura naquela negatividade e fica. Claro que não conscientemente, mas lá no inconsciente, no subconsciente. E aí ele arremata esse slide dizendo que acreditar que a infelicidade vem dos outros é uma bobagem total, ou seja, não vem. Enquanto você está acreditando isso, você está naquele grupo primeiro, que não vai conseguir nem fazer muita coisa com isso. Mas, quando você consegue realmente sair desse lugar de vítima e assumir que você cria negativo, você começa a mexer nisso. Faz sentido, Rodrigo? Alguma pergunta? Não, faz sentido total. Muito bom. E aí, para trazer um esquemático disso que a gente falou, como é que o Pastor nos vê 3 dos nossos erros? Então, nós temos aqui o nosso eu maior, né, que é o nosso amor, alegria, sabedoria, e a gente já cria no mundo com esse eu. Então, o mundo está aqui fora, né? A gente consegue, às vezes, ter muito amor pelos filhos, pelo parceiro, pela parceira. Então, a gente manifesta isso de algumas formas. Mas nós também temos um eu menor, que é o medo, o orgulho, a teimosia, a impotência. Então, tem essa parte menor que normalmente a gente não mostra, a gente tenta esconder. E como é que a gente esconde? Usando uma máscara. Essa máscara, você vê, ela cobre aqui o eu menor. E o Pastor vai chamar de eu idealizado, onde a gente cria uma imagem para fora de como a gente é, para não lidar com medo, orgulho, teimosia e outras coisas de eu menor. Tem gente que até esconde o eu maior também, usa uma máscara assim, não, às vezes põe uma máscara do humilde para não assumir suas próprias qualidades. Mas o mais comum é a gente usar uma máscara para ocultar o eu menor. E aí, tem 3 comportamentos que a gente percebe quando a pessoa está nessa máscara, que são as pessoas muito agressivas, fora, né, assim, tem uma agressividade que fere o outro, que prejudica o ambiente. Tem o pessoal que é da submissão, e que se submete mesmo a coisas que não deveria se submeter, e tem o pessoal que se retira, se desconecta. Então, isso são dicas para você perceber se você está usando alguma dessas máscaras e para esconder o quê. Por quê? Porque o caminho do Pastor vai nos convidar a dissolver um pouco essa máscara, tomar posse da negatividade, do eu menor, e aí ir transformando esse eu menor, porque no fundo o eu menor é uma distorção do eu maior. Então, à medida que você vai, cada pedacinho de eu menor que você traz para a luz, que você traz para a verdade, para a essência dele, você aumenta as suas manifestações de eu maior. Até quando eu falei que as pessoas escondem o eu maior, na verdade, elas, nessa atitude, na minha visão, elas estão escondendo ainda o eu menor. Porque o eu menor vai colocar ali uma imagem de que eu não posso mostrar a minha qualidade. Então, ali, às vezes, tem medo, às vezes tem um orgulho invertido. Porque o eu maior mesmo, quando se manifesta, ele se manifesta de forma muito serena, muito tranquila, muito aberta. É muito gostosa a energia de eu maior, porque ela flui e você não vê nem a necessidade de esconder, porque ela não agride ninguém, mas te faz feliz. Então, só para corrigir um pouquinho a minha fala dentro do que eu percebo da leitura do pé. Tudo bem, Rodrigo? Perfeito. Beleza. Agora você pode ler para nós? A saída do labirinto. Eu gostaria de discutir agora os vários passos necessários para achar a saída desse labirinto de ilusão e produção negativa, no qual vocês parecem estar tão inexoravelmente presos. Evidentemente, o primeiro passo precisa ser descobrir, determinar, reconhecer, ver,
aceitar e observar suas próprias atitudes negativas, os sentimentos negativos, as mentiras sutis, a intenção de enganar, a resistência desdenhosa e destrutiva aos bons sentimentos. Tudo isso é criação negativa. É importante tomarem mais consciência dela, observando-la com mais distanciamento. Esse é o primeiro passo. O que te chama atenção? O que te toca aí nesse trecho? Existe pelo menos da minha parte, né? Existe um receio de ir para dentro desses lugares, né? Entendeu? Às vezes a própria máscara também nos protege disso, né? Desse olhar, né? Então, há que ter vontade, né? De ir ao encontro disso tudo, né? Eu acho que é por aí. Exato, você trouxe um passo-chave e algumas pessoas vão falar, para quê? Por que eu vou me dedicar a isso? E por que a gente faz isso? Porque a vida na máscara, ela pode parecer boa, mas ela não se sustenta. Chega algum momento em que, como a máscara ela não tem uma energia, ela é falsa. Você está falso na máscara, porque todo mundo tem ali as negatividades. E você tenta ir para o mundo com essa máscara. Às vezes a máscara até é do bem-sucedido profissionalmente, então você consegue algumas coisas. Mas chega um momento em que você começa a ver que aquilo não sustenta mais. E mais fácil do que isso é quando a gente consegue ver nos outros. As pessoas que você vê muito agressiva, muito submissa, muito retirada, você fala, meu, tá numa máscara, ele tá numa defesa. Para quem é um pouco mais adulto, sabe, saca. E se você saca no outro, os outros sacam em você também. E é um lugar muito desagradável de estar. Então, de fato, o que ele fala aqui é que a saída do labirinto começa em sair um pouco da máscara e reconhecer. Nossa, tem lugares onde eu sou egoísta, que eu sou orgulhoso, tenho medo, né? Me sinto impotente. E fazer um esforço nessa direção, tomando consciência de que a gente ou está tentando enganar com a máscara, ou está tentando manipular alguém, e reconhecer. Normalmente é um grande alívio esse reconhecimento, porque alguém vem e te fala, olha, pode reconhecer. Só que fala, meu, mas se eu reconhecer isso, o que vai acontecer na minha vida? E aí tem uma diferença muito grande entre reconhecer, ver, aceitar e agir nesse lugar, que é essa diferença que a gente vai falar mais para frente. Agora, também eu gostaria de ressaltar uma coisa, que o Petro, que ele é muito assim prático, porque várias palestras, ele quer dar os passos, né? Então aqui de novo, ele vai trazer de uma forma muito objetiva passos. Então, primeiro passo, reconhecer a negatividade. O segundo passo, eu vou ler. O segundo passo é questionar bem profundamente qual a sua reação e os seus sentimentos com relação a essa produção negativa, seja ela qual for no seu caso específico. Questionar o seu propósito, a sua intenção escolhida. Vocês verão que gostam dela, encontram uma espécie de prazer nela e não querem renunciar a ela. Mesmo que entendam, em termos gerais e vagos, que isso é destrutivo e de alguma forma errado, vocês continuam fascinados pelo prazer perverso que a produção negativa lhes proporciona. Esse é o segundo passo. Então, aqui é um passo bem complicado, bem difícil, que é achar o prazer nessa negatividade. Então, eu coloquei aqui uma foto que eu achei simbólica, assim, pensando aqui numa mulher que gosta aí desse lado mais sadomasoquista, buscando um prazer ligado à dor, sem juízo de valor, mas é um lugar onde ela traz prazer e dor juntos, e ela está escolhendo isso. Então, existe prazer e existe dor. O ser humano é capaz de sentir prazer na dor. Agora, essa aqui, ainda além disso, está ali envolvida com mais 2 outros assuntos, falando no telefone, anotando alguma coisa, que é outra coisa que ela, de alguma forma, por mais negativo que talvez ache, tem um prazer ali, talvez de se sentir super bem produtiva. Então, esse estudo do prazer que está envolvido em algo que a gente não gosta
isso muitas vezes acontece em relacionamentos, né? O pessoal que vem para terapia de casal, às vezes não quer, diz que tá ruim o casamento, que quer melhorar, mas ao mesmo tempo não quer sair ou não quer voltar. Então, esse lugar dos relacionamentos também tem muito lugar onde a gente está num lugar desagradável, mas não sai, e o pastor vai trazer um alerta de estudar qual é o prazer que está ali, o que você está ganhando, que você quer manter e não está querendo abrir mão. Muitas vezes em relacionamentos abusivos isso acontece muito. A pessoa reconhece que não é bom para ela, mas só na terapia ela consegue ver que vantagem ela está tirando ali para não sair daquele lugar. Algum comentário, dúvida, Rodrigo? Não, perfeito. Então vamos ao terceiro passo. Pode ler? Claro. O terceiro passo é que as consequências e ramificações exatas da sua produção negativa precisam ser minuciosamente examinadas até o fim, sem ignorar ou passar por cima de nenhum detalhe, nenhum efeito direto ou indireto. O terceiro passo consiste em ver que o prazer que vocês obtêm com a produção negativa nunca vale o preço exorbitante que pagam, que tudo que mais deploram em si mesmos e em sua experiência de vida é o resultado direto disso, que vocês sacrificam a alegria, a paz, a autoestima, a segurança interior, a expansão e o crescimento, o prazer em todas as dimensões do seu ser, a existência significativa e sem medo. Tudo isso e mais ainda jamais pode se equiparar ao prazer perverso da criação negativa. Ainda outro aspecto do terceiro passo é procurar entender que aquilo a que precisam renunciar não é o prazer de ser destrutivo nos sentimentos e atitudes, pois esse prazer será transmitido para criações positivas. Alguma coisa te chama a atenção? Muita coisa, Ah, muita coisa, porque realmente é difícil a gente achar o prazer nessas negatividades, nessas coisas que estão escondidas na máscara, né? Mas me lembra aquele dizer que às vezes é um pouco chulo, mas é bem o que representa isso, né? A pessoa às vezes está na merda, mas está quentinho. Ali dentro, tá, né? Tá, pô, a merda fudida, não, mas aqui tá quentinho, aqui tá quentinho. Então, quer dizer, tem também uma segurança nesse lugar, né? Assim, há que ter coragem de novo, né? Igual o primeiro passo, que é a vontade de você fazer, aqui também há que ter coragem de você sair desse lugar também, né? é muito bom. Você deu um grande exemplo, muito falado em terapia, mas também que pessoas reconhecem da zona de conforto, né? Acontece muito em relacionamentos, às vezes em trabalhos, né? Em projetos. Você criou ali uma zona de conforto e dá uma estagnada. E com isso você perde a chance do crescimento. Você perde muito do que você poderia melhorar na vida. E aí é muito interessante porque o que ele está dizendo como terceiro passo? Digamos, vamos pegar esse exemplo da zona de conforto. Primeiro passo, você identificou as negatividades. Tô aqui na zona de conforto mesmo. Já é um grande passo, percebe? Porque enquanto a pessoa está no automático, ela nem percebe a negatividade. Falei, não, daí ela chega a esse primeiro passo. Nossa, acho que eu estou aqui nesse ambiente, numa zona de conforto. Eu estou fazendo isso comigo, não é tão confortável, tem alguma coisa em mim que está negativa. Aí o segundo passo, ela vai falar, tem um prazer nisso. E aí ela fala, às vezes a zona de conforto é gostosa, eu não preciso me mexer, mas reconhece o prazer. Então, quando dá esse grande passo de reconhecer o prazer da zona de conforto, ainda que você saiba que é negativo, você já deu um grande passo. Mas qual que é o passo que vai ajudar a transformação? É reconhecer o que você está perdendo nessa zona de conforto. Porque tem o ganho, tem o prazer, mas o que você está perdendo? Então, precisa avaliar muito, muito profundamente, sem ignorar nada.
Às vezes você está perdendo uma chance de promoção, às vezes você pode estar perdendo uma chance de ganhar mais, às vezes de ter um sexo melhor, às vezes de ter uma parceria mais profunda. Você pode estar perdendo alegria, paz, autoestima, segurança interior. Então, isso é que você tem que parar um pouquinho e analisar. O que eu estou perdendo para ter esse prazerzinho que eu tenho aqui na zona de conforto? Percebe como essa pergunta pode ser transformadora? Porque aí você toma posse do prejuízo. E aí ele vai dizer mais uma coisa. O engano que o eu inferior fala assim, mas se você abrir mão desse prazerzinho, você vai perder o prazer. E não é que você vai perder o prazer, que é o que ele fala no final. Você não precisa renunciar ao prazer, porque você vai ter um prazer muito maior aqui. Então, você vai ganhar prazer, você não vai perder. Mas numa visão confusa e infantil, você vai falar assim, não, mas se eu tenho prazer aqui, se eu abandonar a zona de conforto, vou perder o prazer. E não é verdade. Então, aqui ele faz a transição entre o reconhecimento para você começar a dar passos do que você está perdendo. Percebe como faz uma lógica, um passo a passo? Uhum. Muito bem. Qual é o desafio? Eu vou ler. Eu diria que um dos avanços mais difíceis desse caminho é atingir o segundo passo. Adquirir consciência plena da sua própria criação negativa através de atitudes destrutivas que vocês mesmos escolheram. Há uma diferença abismal entre esse estado e o estado anterior, no qual vocês projetam sua infelicidade no mundo. Culpam o mundo, culpam os outros, sem ver que a causa está em vocês. Talvez, mesmo depois de admitirem esse fato, vocês continuem culpando os outros, mas não exatamente na mesma medida. Assim, o segundo passo é o de importância mais fundamental. Ele significa conhecer o seu poder, a sua identidade. Quando vocês começam a descobrir na criação positiva a mesma fascinação da negativa, no entanto, sem ser desfigurada pelo sofrimento, culpa, medo e autoacusação, o mundo se abre para vocês com tal beleza e luminosidade que não há palavras para descrever. Vocês sentirão a liberdade de criar a vida que escolherem. Então, aqui, ele está falando que o grande desafio é assumir a autorresponsabilidade. Sou eu que estou criando. Às vezes você fala assim, nem sei como, mas eu, pelo menos, estou começando a trazer para mim a consciência de que eu estou criando isso de alguma forma. E só essa chave já começa a liberar as pessoas à nossa volta. Porque fala assim, não é ela, não é ele, não é o cliente, não é o namorado, a namorada, não é o outro, está em mim. Então, esse grande salto abre a porta para a gente se estudar, se olhar e começar a ter os ganhos. Porque isso que é muito legal. Quando a gente começa a olhar assim para si, resolve um probleminha. Mas em vez de resolver fora, a gente resolve dentro e vê que parece que o mundo muda de cor, assim, você fala, nossa, eu mudei aqui dentro e a coisa está diferente. Nisso, você começa a ver o tamanho do prazer, o tamanho da alegria que pode ser vivida completamente bem, sem culpa, sem medo, sem autoacusação, porque você fez o processo, você transformou algo em você. E isso traz essa luminosidade, a beleza, você começa a interagir de forma diferente com as pessoas à sua volta, e tudo começa a se transformar. Então, esse segundo passo ele é desafiante, mas ele já começa, mesmo que você não tenha toda a consciência da causa e efeito, de onde exatamente você está criando negativo, você já começa a mudar. E com essa mudança, você vê um pequeno ganho que você anima e aí você começa a fazer isso cada vez mais. Faz sentido, Rodrigo? Alguma dúvida? Não, faz todo sentido. Muito bom. Você pode ler esse? Posso. As máscaras. Nesse caminho, trabalhamos os disfarces, as defesas, os jogos e as tramas, as autoimagens idealizadas, as formas específicas de negação que vocês usam para esconder a destrutividade. Todas essas máscaras são hipócritas. Elas sempre mostram o oposto daquilo que vocês rejeitam e não gostam em si mesmos. Esses disfarces são, na verdade, infinitamente mais insidiosos e prejudiciais do que a destrutividade em si.
pois uma vez que vocês enfrentam a destrutividade nua e crua, vocês se defrontam com a verdade em si mesmos. Isso representa uma oportunidade real de escolher o seu rumo futuro. Mas, enquanto ainda estão envolvidos em disfarces, papéis e jogos, não conseguem chegar ao âmago do seu distúrbio. O sofrimento aumenta, pois vocês ficam apartados da causa do seu estado e, por isso, sentem-se cada vez mais isolados e impotentes. O que te traz, Rodrigo? É que é isso, né? Me vem uma coisa que é assim, a pessoa relapsa ou é atrasada. E aí ela fica agoniada porque ela é atrasada. Mas ela não consegue sair desse lugar de chegar atrasada das coisas, né? E aí ela fica angustiada, só que ela continua se atrasando. Então ela não consegue ver os motivos disso, né? Eu acho que as máscaras, a partir do momento que a gente dá esse primeiro passo, principalmente o segundo passo, que a gente está falando, né, desses 3 passos assim, elas vão tendendo a cair, né? Mas elas são igual a máscara do Máscara, daquele filme, elas grudam na gente, elas grudam na gente. Elas são bem perigosas. Tem até uma coisa que a gente alerta muito, porque tem muitos processos terapêuticos que às vezes arrancam a máscara, né? Por um pedaço que seja, mas fazem processos muito intensos, assim. E nem sempre a pessoa dá conta de lidar depois. Às vezes a pessoa até retraumatiza, prejudica, etc. Então é realmente um trabalho de ir fazendo essa incursão no eu inferior e começando a trabalhar um a um, né? Percebendo o efeito e estando disposto a atravessar a máscara. O que de fato está de negativo em mim? Agora, o que ele fala que é interessante, eu acho que é assim, esse lugar de tentar mostrar o contrário do que a gente é. Nem sempre a máscara eu acho que é sempre o contrário, mas em muitos momentos é. Eu estou com medo, eu tento mostrar coragem. Eu estou orgulhoso, tento mostrar humildade. Eu estou, sei lá, teimoso, eu tento mostrar abertura, né? Então, esse lugar é que a gente tem que olhar muito para o nosso comportamento, porque fica falso. Então, por dentro, você está lá, que quer do seu jeito, tem que ser desse jeito, e só desse jeito é bom, e etc. Mas por fora, você fala, não, eu vou esperar o tempo das coisas, etc. Para o trabalho do Petro, vai valer mais a pena você falar assim, quer saber, eu quero do meu jeito mesmo, não quero saber de ninguém, não quero saber de esperar. Porque com isso e com a ajuda, né, de um terapeuta, você vai conseguir trabalhar. Da onde vem isso? O que é que faltou tanto para você querer tanto do seu jeito agora com essa intensidade? E várias coisas que a gente pode trabalhar. Então, começa com essa vontade de realmente mergulhar no eu inferior de pouquinho em pouquinho, né, com o que está acontecendo. Por quê? Porque tem prejuízo. E isso é que muitas vezes a gente não reconhece na máscara. Parece uma coisa tão boa. E o que é importante, ela foi boa mesmo. Para a criança, por exemplo, a criança é dependente dos pais. Se ela está com raiva dos pais, dá desejo de matar os pais, ela não vai matar. Porque depende dela, não só ela não tem força, mas ela depende daqueles pais. Então, ela precisou, a gente, quando criança, precisou criar essas máscaras para sobreviver. E tudo bem. Isso aí, lá até os 20, 25, você está criando ainda a sua vida. O problema é manter essas máscaras no adulto. Então, ninguém reclama, por exemplo, de um menininho lá de 10 anos que dá um murro no sofá porque está bravo, ou de um bebê que está chorando e batendo o pé. Ninguém reclama. Ele está ali, às vezes até sincero na emoção dele, ou então batendo porque não quer se sentir frágil. Agora, pegar um adulto de 30 anos fazendo isso vai ficar estranho. Então, esse é o lugar que aí a gente tem que começar a desconstruir. Por quê? Porque parece bom, resolveu durante 30 anos, por que eu tenho que mudar agora? Porque você já não é mais criança, você é um adulto e tem relações adultas com outras pessoas.
Então, isso é um recado importante sobre dois, né? Um sobre que foi útil e não é mais causa prejuízo agora, e que às vezes você está tentando mostrar o oposto do que você realmente sente. Tudo bem? A transformação, eu vou ler então. Através da meditação, da prece, da formulação de pensamentos intencionais de verdade sobre toda essa questão, subsequentemente gravados no material psíquico destrutivo, a recriação tem início. Continua e vocês vão se tornando mais aptos no processo. Cada reconhecimento objetivo do fingimento, o fingimento do seu papel e o fingimento das mágoas sofridas como causas das emoções negativas em relação às pessoas e experiências da vida, permite que vocês queiram ser mais verdadeiros, abandonar as falsidades e encarar a vida com atitudes reais e honestas. Exprimir essa intenção e invocar poderes superiores dentro de si mesmo para ajudá-los é o quarto passo. Outro aspecto do quarto passo é fazer uma pergunta concisa ao mais recôndito do seu ser. O que pode ser usado, em vez disso, para funcionar na vida? Então, olha como agora ele fecha, chamando também a nossa centelha divina, que existe lá, que quer essa transformação. Mas, passo a passo. Primeiro é que meditação e prece fazem parte, né? Já falei no início do trabalho do Pessoa, faz parte. Mas também começar a formular outros pensamentos, porque está gravado lá, vamos pegar uma crença, eu sou indisciplinado, vamos pegar assim. Eu acredito, eu crio uma série de situações onde eu provo para mim mesmo que eu sou indisciplinado. Aí, quando eu descubro isso dentro de mim, falo assim, tem essa negatividade em mim, eu me acredito indisciplinado. Eu falo, peraí, deixa eu ver se isso é verdade, deixa eu começar a contaminar essa crença. É como se você fosse contaminando essa crença com outras informações. Fala assim, não, eu sou indisciplinado aqui, mas aqui eu sou disciplinado. Eu não sou um indisciplinado como um todo, eu sou disciplinado em alguns lugares, e aí você vai começando a dissolver esse núcleo que está destrutivo. E aí, cada vez que você faz isso, você tem o ganho, aquilo que eu falei. Você fala, opa, achei em mim. Se eu achei em mim, eu posso transformar, transformo, tenho ganho, etc. E às vezes é difícil. Então, nas dificuldades, tem essa intenção. Você pode exprimir. Eu quero a ajuda do meu eu superior, dos poderes divinos dentro de mim, dos poderes superiores em mim, para saber a verdade, né? Assim, eu quero funcionar diferente na minha vida, como é que eu faço isso? Então, você pode ir pedindo essa orientação para dentro de você. Tudo bem? Você pode ler, Rodrigo, a purificação? Posso. A purificação. Esses são os passos da purificação da maneira mais profunda e vital. A purificação é impensável sem passar por esses passos. A purificação é impensável sem receber ajuda ativa. Para a pessoa sozinha, é difícil demais. Está totalmente iludido quem espera, consciente ou inconscientemente, que o enfrentamento desses aspectos do ser podem ser evitados, pulados, contornados ou eliminados por algum meio espiritual mágico. O que te chama a atenção? Perfeito. Me chama... É isso que me lembra uma primeira conversa que nós tivemos, falando de situações, de processos que às vezes as pessoas vão atrás imaginando que vão pular etapas. Lembra que a gente conversou disso? Sim. Você falou, olha, comigo aconteceu assim, não significa que vai acontecer com você, mas de repente eu me vi vendo que eu estava querendo pular um atalho. Tinha uma intencionalidade ali de pular um atalho. Um atalho. Quer seja para não sentir dor, ou quer seja para chegar mais rápido, né? Alguma coisa nesse sentido. E o que me chama a atenção é que é importante a pessoa procurar ajuda, né? Entendeu? Ele não está nem dizendo que tem que ser com um terapeuta, mas a busca do autoconhecimento, ela realmente depende da pessoa
querer fazer isso, né? Às vezes você consegue até com um amigo que seja iniciado até sair do beabá, né? E começar a buscar alguma coisa nesse sentido. Eu acho que é por aí. Muito A bacana. ajuda, a ajuda realmente é necessária, pode ser de várias formas, mas uma coisa que acontece quando você está fazendo ou sozinho com um amigo, são duas coisas diferentes. Você pega um livro, tem muita gente que começa autoconhecimento com livro, né? Livros ótimos aí, que tem para O da Eva é vários maravilhoso. da Eva Perraro, que são temas do mal, de relacionamento, tem vários. Mas o que acontece? Como a gente tem dentro de nós aquela parte de eu menor que não quer mudança, se a gente está sozinho, muitas vezes a gente entende, fica feliz que entendeu, transforma alguma coisa, mas não consegue aprofundar o suficiente. Por quê? Porque você se convence de que deu certo e tudo bem. E com o amigo, existe uma relação que também pode ajudar, mas existe também um limite, porque o amigo ele vai ter ali um lugar dele que não quer perder a amizade, não quer cutucar você, e a amizade pode até ficar prejudicada. Então, consciente ou inconscientemente, você vai também até um ponto. Então, em algum momento, dependendo de quão profundo você queira ir e ter o ganho da profundidade, uma ajuda externa profissional vai ser necessária. Dentro daquilo que pulsa para você. Agora, para quem começa a gostar de profundidade, isso é um ganho muito grande. E isso que você falou da ideia que às vezes a gente tem, e hoje, graças a Deus, se fala muito mais de que nós temos potenciais divinos, que nós podemos expressar nosso propósito, ou seja, a gente tem esse lugar dentro de nós e isso é incentivado. E a gente tem ganhos por isso. A gente começa a se dedicar a projetos, etc. E pode haver uma tendência assim, quer saber? Então eu vou só viver no meu eu maior, aqui naquilo que eu executo de melhor, né? Só que tem negatividades. E se você tenta pular elas, uma hora elas vêm e te dão um nó assim, opa, tem isso aqui que você não olhou ainda. Então é importante já ir fazendo esse trabalho prévio, assim, não, que negatividade está presente? Porque você pega ela desse tamanhinho, você resolve ela rápido. Você deixa ela debaixo do tapete, ela vai fermentando. Então, esse é um alerta importante aí que o guia faz. E muita gente que gosta de espiritualidade tem muito esse, vou lá para receber qualquer tipo de ajuda que vai tirar esse problema da minha vida. Qualquer trabalho espiritual sério, claro, dependendo do estágio da pessoa, se você tem condições de superar aquele problema com as suas próprias forças, naquele momento e aquele problema precisa ser resolvido, a espiritualidade, acredito, não vai tirar, não vai resolver para você, porque você tem força. Se você não tem forças, é possível que sim, ela dê uma aliviada por um tempo para você ganhar força, mas depois esse problema vai aparecer para você crescer e superar aquilo por suas próprias forças. Isso é pelo menos o que eu acredito. Mas não dá para fugir do caminho de se enfrentar os aspectos que você tem para enfrentar. Ok? Então, eu gostaria de, para a gente fazer um fechamento, se puder fechar os olhos, quem está vendo gravado também fecha os olhos. Vai se conectando com tudo isso que foi falado, tudo isso que você ouviu. Talvez algo ficou mais presente no seu coração. Eu vou ficar um pouquinho em silêncio para você também receber da espiritualidade o que você deve receber por esse momento de estar aqui, por esse trabalho, essa aula que você ouviu. E eu vou finalizar com as últimas palavras do guia nessa palestra, que foram as seguintes. Apenas se usarem esta palestra na própria vida, e não como uma simples discussão teórica, ela vai mostrar seu significado vital na curva evolutiva. Bênçãos para vocês, a todos os presentes, dou meu amor e a minha força. Vai sentindo esse amor, essa força.
vai se perguntando qual o principal aprendizado que você teve com essa aula. Quando você tiver esse principal aprendizado, pode abrir os olhos, anote. Rodrigo, quer compartilhar seu principal aprendizado? Não, eu quero. Hoje coincidiu de eu poder estar aqui e achei boa o estudo dessa palestra. E o que me motivou é bem essa foto aí, entendeu? É a intenção, né? É querer tentar, é querer ir, né? Você seguir nessa busca aí desse segundo passo, né? O primeiro passo é querer, mas o segundo passo é ver mesmo, né? Eu acho que é isso aí. Essa foto representa muito bem isso. Que bom, fico feliz. Para quem está vendo gravado, pode anotar nos comentários também, se quiser compartilhar o principal aprendizado. E semana que vem, palestrinha simples, 1 hora para descobrir o que é Deus. Tá bom? É, Coisa básica, mas semana que vem, segunda-feira, 1 hora, estamos aqui. Tá bom? Então, Rodrigo, obrigado pela presença, obrigado a todos que viram o gravado, se inscrevam no canal, semana que vem estamos aqui. Um abração. outro.